Olá! Hoje a gente vai desvendar uma história que os números contam sobre o Espírito Santo. É uma história que começa muito bem, com avanço, com qualificação, mas que acaba virando um labirinto bem complicado, onde o diploma parece não abrir todas as portas, especialmente para as mulheres. Bora mergulhar nisso. A pergunta parece ter uma resposta óbvia, né? A gente logo pensa, bom, elas devem prosperar, ganhar mais, ter mais estabilidade, faz todo sentido. E, num primeiro momento, os dados do Espírito Santo parecem confirmar exatamente isso. Segura essa informação. E aqui está o nosso ponto de partida. Olha só, no Espírito Santo, quase um terço das mulheres que trabalham tem um diploma de nível superior. Entre os homens, esse número cai bastante, para 18%. Isso mesmo, a força de trabalho feminina por lá é proporcionalmente bem mais escolarizada, um baita cenário de qualificação. Até aqui, tudo perfeito, certo? Pois é aqui que a história começa a dar uma virada. Porque, apesar de toda essa qualificação, aqueles resultados que a gente esperava simplesmente não aparecem na prática. A conta não fecha. E o primeiro sinal de que tem algo estranho aí é a instabilidade. A taxa de rotatividade, que basicamente mede a velocidade daquela porta giratória do emprego, sabe? É muito maior para elas. Quase 42% para as mulheres contra 35% para os homens. Ou seja, mesmo com mais estudo, elas acabam ficando menos tempo no emprego. Ok, se a estabilidade já preocupa, quando a gente olha para o salário, o paradoxo fica ainda mais profundo. É aqui que o labirinto realmente começa a mostrar suas paredes. Se a gente pegar as grandes empresas do Estado, o salário médio de uma mulher equivale a só 71,5% do salário de um homem. Fica faltando uma fatia de quase 30%. Pensa assim, ó, para cada R$ 1.000 que um homem ganha, uma mulher, na mesma empresa, ganha em média 715. É uma diferença brutal. Tá, mas e o diploma? Aquela qualificação toda que a gente viu no início? Ela não deveria, pelo menos, diminuir essa diferença? A lógica diria que sim, com certeza. Mas os números, de novo, contam outra história. E aqui, para mim, vem o dado mais chocante. A desigualdade piora, e muito, justamente no topo. Para quem tem nível superior no Espírito Santo, o salário de uma mulher é, em média, pouco mais da metade do salário de um homem. 55%. Isso é bem pior que a média brasileira. O diploma, que deveria ser a solução, acaba aprofundando o abismo. E esse labirinto ainda tem corredores mais escuros, porque quando a gente coloca o fator racial nessa equação, a desigualdade não só continua, ela se multiplica. E aqui a gente vê o resultado cumulativo disso tudo, de uma forma bem cruel. A remuneração de uma mulher negra no Estado é de 46% da de um homem não negro. Menos da metade. É o ponto mais profundo da disparidade salarial capixaba. Então a grande pergunta é, por quê? Por que mais estudo não se transforma em mais salário, em mais estabilidade? Bom, uma parte bem importante da resposta está numa jornada de trabalho que muitas vezes não aparece nas estatísticas, o trabalho de cuidado. Olha só, no Espírito Santo, o trabalho doméstico formal tem um rosto que é quase exclusivamente feminino. Mais de 94% dos contratos são de mulheres. É um setor que tem uma das menores remunerações e que é o símbolo dessa divisão do trabalho de cuidado. E o ponto crucial é esse. Não é só sobre quem faz o trabalho, mas o tempo que ele consome. 7 em cada 10 dessas trabalhadoras têm jornadas de mais de 40 horas por semana. Na prática, isso é uma dupla jornada, que limita o tempo para se requalificar ou simplesmente para ter vida pessoal. Mas a responsabilidade não é só da sociedade. A gente precisa olhar para dentro das empresas, porque ali faltam estruturas para que as mulheres consigam de fato construir uma carreira. A porta de entrada às vezes até se abre, mas as de progressão, essas parecem bem mais estreitas. E aqui os números são bem ruins. Se o assunto é criar políticas de flexibilidade para apoiar quem tem filhos, o Espírito Santo está na lanterna do Brasil. Última posição no ranking nacional. Pensa no que isso significa na prática, uma barreira enorme para a ascensão profissional. E não melhora. Quando a gente fala de planos de carreira e salários, sabe aquele mapa que mostra para onde uma pessoa pode crescer na empresa? O Estado ocupa a penúltima posição. É como estar num labirinto sem nenhuma escada para subir de nível. E para chegar ao topo, então, a chance de ver mulheres em cargos de direção é baixíssima. O Estado amarga o 22º lugar. Com um cenário desses, a gente nem fala mais de teto de vidro. É um teto de concreto mesmo.
Então, quando a gente junta todas essas peças, o que temos é um cenário muito complexo, o verdadeiro paradoxo, que a gente pode até chamar aqui de labirinto capixaba. E essa é a grande síntese. O Espírito Santo é um Estado que investe em formar talentos, que qualifica sua mão de obra feminina de um jeito exemplar, mas que, ao mesmo tempo, parece erguer as paredes de um labirinto que impede que todo esse talento floresça de verdade. E essa análise toda deixa a gente com essa questão no ar. O desafio, pelo visto, não é mais formar as pessoas. É criar um ambiente de trabalho onde o diploma seja, de fato, a chave que abre as portas da igualdade de oportunidades para todo mundo. Valeu por acompanhar! Na nossa próxima análise, o foco vai ser na juventude capixaba e nos programas de aprendizagem. Este material faz parte da série Trabalho no S, Entre Números e Vidas, de Ibrahim Oliveira. Até a próxima!